Bom, gurizada, seguindo então com nossos cálculos de medidas desconhecidas, hoje a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez na semana passada, só que ao invés de um quadrado, a gente vai ter como se fosse um sextavado agora. Então, imagine que a gente tem aqui nesse caso, por exemplo, um parafuso, né? E daí ele tem a medida aqui que é 26, né? A medida da chave que a gente iria usar, por exemplo. E a gente quer saber qual que é o diâmetro que a gente vai ter, ou qual que seria a medida maior do sextavado ali, né? Para a gente poder pegar um material redondo e transformar naquele sextavado que a gente precisa ali também, certo? Então, eu vou copiar ele aqui, só para a gente poder jogar lá no nosso. Aqui é o que a gente viu na aula passada, né? Que era da parte do quadrado. Ele é teoricamente um pouquinho mais simples, mas vocês vão ver que não vai ter tanta diferença assim. Beleza? Então, da mesma forma que o quadrado, a gente tem que pegar e descobrir a hipotenusa, certo? Qual que é a diferença? Neste caso, a gente não vai ter os dois aqui, os dois catetos, o B e o C, com uma mesma medida. Então, a gente vai ter o cateto B, que a gente conhece, que nesse caso aqui é o 26, e o cateto C a gente não conhece. Ou melhor, a gente conhece mais ou menos, tá? Neste caso aqui, por exemplo, a gente sabe que o A vai ser o diâmetro, certo? Então aqui a gente teria que o A é igual ao diâmetro D. Ou nesse caso ali que a gente está, né? Seria como se fosse a nossa medida X do desenho. A gente sabe daí que a medida C. Deixa eu copiar esse desenho aqui também, ó. A medida C, ela vai ser a metade do raio, ou a metade do diâmetro, perdão. Isso é um esquema matemático quando a gente tem sempre o sextavado. Quando eles forem lados iguais, a gente vai ter sempre isso, tá? Então aqui a gente vai ter que o A é igual ao diâmetro e que o C vai ser igual ao raio. Vocês devem lembrar que Ah, o diâmetro é a mesma coisa que duas vezes o raio. Então a gente vai montar aquela nossa equação partindo desse princípio aqui. Então nós vamos pegar aquela mesma equação do A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Vamos jogar ela aqui, ó. O que que a gente vai fazer aqui agora? O A, ele é duas vezes o raio. Então aqui a gente vai vamos vir aqui, então no lugar do A, a gente vai arrumar duas vezes o raio, tá? O B a gente vai manter e o C a gente vai substituir por raio, tá? O que que nós vamos fazer aqui agora? Quando a gente tem um elevado ao quadrado aqui, a gente vai ter então um elevado ao quadrado no 2 e um elevado ao quadrado no raio. Se a gente copiar essa fórmula aqui, então ela vai ficar 4 raio ao quadrado, certo? Porque é como se a gente fizesse 2 vezes 2 e raio vezes raio. Então, 2 vezes 2 dá 4, raio vezes raio dá raio ao quadrado, beleza? O R que está desse lado aqui, ó, a gente vai passar para o lado de lá. Se ele está somando, a gente vai passar diminuindo. Então, vai ficar 4 raio ao quadrado menos raio ao quadrado. É igual a B ao quadrado, certo? Consequentemente, nós vamos ter a nossa fórmula que ela vai ser igual a 3 raio ao quadrado igual a B ao quadrado, tá? Isso que eu quis fazer só para mostrar para vocês da onde que saíram os valores para a gente jogar aqui. Mas a forma de resolver, a gente pode partir do princípio sempre disso aqui, ó. 3 raio ao quadrado é igual a b ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente utiliza quando a gente tem um sextavado, certo? Então a gente pode utilizar ela aqui já direto daqui para frente, né? A gente não precisa fazer o esquema de fazer toda essa parte aqui de cima. Bom, o B neste caso aqui é o 26. Então a gente tem aqui que 26 ao quadrado. Consequentemente, nós vamos ter aqui então
26 vezes 26, né? 26 elevado ao quadrado, que vai ser 676. Então, aqui, 676. O 3 que está desse lado, ele vai para o outro lado, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, aqui, 676 dividido por 3, tá? Eu não vou fazer a fórmula bonitinha para não perder muito tempo. 676 dividido por 3, a gente vai ter 225,33. Então, aqui, ao quadrado vai ser 225,33. A gente sabe que quando a gente tem um quadrado desse lado aqui, a gente tem que passar do outro lado com a raiz, né? Então, aqui a gente vai ter raiz de 225,33, né? Isso aqui vai ser o nosso raio. Se a gente jogar na calculadora, a gente vai ver que... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente resolver tudo na mesma folha. Então, 225, né? Raiz de 225,33. A gente vai ter 15,01. Beleza, então o nosso raio aqui vai ser 15,01. Mas aí você se pergunta, tá, mas como que a medida maior vai ser 15,01, sendo que aqui é 26? Bom, é porque a gente descobriu o raio, que ele é a metade. Então a gente precisa agora multiplicar esse valor por 2 para a gente descobrir o valor do diâmetro, né? Então aqui a gente vai ter o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Se a gente tem um raio de 15,01, a gente vai ter então aqui 2 vezes 15,01, consequentemente o nosso diâmetro vai ser 30,02 milímetros, certo? Então a gente tem a medida menor aqui do sextavado como 26 e a medida do x aqui como 30,02. Então a gente sabe que o material que a gente precisa para a gente fazer esse parafuso, por exemplo, teria que ter no mínimo 30,02 de diâmetro. Levando em consideração que geralmente a gente vai pegar um paquete com resolução de 0,5, a gente vai pegar um material de 30, né? Ou então um material, se for em polegada, um material de 1,25, que vai dar ali um pouquinho mais de 31 milímetros, beleza? Na apostila, a gente tem nos exercícios, tem mais um aqui, que é com sextavado. Vamos achar aqui onde é que ele está. Eu acho que eu não preparei. Não, acho que não tem mais um com sextavado. Mas vamos supor que a gente tem aqui o mesmo sextavado que a gente tem aqui, ó, só que com uma medida diferente. Vamos supor que a gente tenha aqui, ao invés de 26, que a gente tenha substituído aqui, né? E a gente tenha arrumado uma medida de, por exemplo, 19, que é uma medida relativamente comum, né? A gente tem um parafuso que seja com uma chave de 19 aqui, tá? Para a gente fazer essa daqui, a gente faz o mesmo passo a passo, só que ao invés da gente fazer todo aquele desmembramento de fórmula e tal, que nem a gente fez na outra aqui, a gente pega só da parte do 3 raio ao quadrado para baixo. Porque essa parte aqui de descobrir qual que é a fórmula, a gente não precisa fazer. Então a gente pode jogar aqui na fórmula do 3 raio ao quadrado direto, tá? Então aqui a gente tem 19. A gente vai substituir aqui, ao invés de 26, nós vamos ter 19. Consequentemente, a gente vai ter 19 elevado ao quadrado, que vai ser 361. 361 dividido por 3, a gente vai ter uma medida de 120,33.
É bem comum ter essas dízimas periódicas aqui de vírgula 3333333. A gente pegando dois números depois da vírgula tá ótimo, porque a gente vai mudar muita pouca coisa ali. E a gente geralmente não vai estar utilizando micrômetros, esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de trabalho. Então, duas casas depois da vírgula tá ótimo para a gente aqui, né? Então, aqui a gente vai ter a raiz de 120,33. Consequentemente, o nosso raio vai ser 10,96 milímetros, né? Para a gente descobrir o diâmetro, então, vai ser 2 vezes 10,96. A gente fazendo aqui na calculadora, então, 21,94 milímetros, se a gente for arredondar. Né? Que deu 939 ali. Então, o diâmetro, nesse caso, para esse material, teria que ser em torno ali de 22 milímetros para a gente conseguir fazer esse sextavado com uma chave de boca 19, beleza? Então, ele é meio parecido com o que a gente tinha visto antes, mas ele tem algumas diferencinhas aqui. Nada muito também que a única coisa que a gente precisa prestar atenção é no caso do desmembramento da fórmula, que foi essa parte aqui. Mas se a gente já pegar a fórmula montada e entender por que a gente está usando ela, ou a gente só tem que tomar o cuidado depois de multiplicar por 2, porque daí a gente está usando a fórmula para descobrir qual que é o valor do raio. Beleza? Então a gente fechou por aqui e nos vemos na aula que vem.